Na minha viagem para Portugal, eu fui levada para uma salinha na imigração e eu só saí de lá porque eu tinha levado os documentos certos. Vai fazer uma viagem internacional e tá com medo? Não tem segurança ali no inglês, não sabe como é que você vai se comunicar na imigração? Eu também não manjo do inglês e essa situação em Portugal foi a única vez que isso aconteceu. E no vídeo de hoje eu vou te dar dicas para você passar pela imigração de forma tranquila. E também vou te falar coisinhas para você não fazer e coisinhas que você tem que fazer para você passar tranquilamente por essa imigração. Oi, eu sou a Amanda Zanoni desse canal Amandinha Por Aí. E aqui no meu canal toda semana tem dicas sobre viagem. Eu te ensino a viajar de forma mais barata para com isso você viajar cada vez mais, mas sem passar perrengue. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre imigração, que é esse tema que sempre que a gente fala dá aquele nervosinho. E eu tenho certeza que depois que você assistir o vídeo de hoje, você vai se tranquilizar e você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mesmo que você não manje inglês. Então a gente vai falar aí o que é imigração, quais são os documentos que você precisa levar para você fazer uma imigração tranquila, quais são as perguntas mais tradicionais que fazem e o que você não deve fazer para você não correr o risco de ter que voltar aqui para o Brasil no meio do rolê. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, fique até o final. E para a gente começar, a gente precisa saber o que é imigração. O que é esse procedimento de imigração? Imigração nada mais é que um procedimento de fiscalização. É quando um país confere que você está saindo ou entrando naquele país. É uma autorização para você realmente entrar naquele país. Não é nada demais, tá, gente? É um procedimento tradicional, é realmente para ter um controle ali das pessoas que estão entrando naquele país. E eu já te antecipo que é um procedimento que normalmente é demorado. E nem é ali pelo procedimento em si, porque eles fazem algumas perguntas e eles já te liberam para entrar. Mas porque quando você desce da aeronave, desce todo mundo que está naquela aeronave, todo mundo vai passar por aquele procedimento. Então pensa, é ali um aeroporto gigantesco que vários aviões chegaram juntos. Então todos aqueles passageiros vão passar por aquele processo ali de imigração para entrar naquele determinado país. E como que acontece esse processo de imigração? Quando você vai sair aqui do Brasil, você vai fazer um voo internacional, você tem que procurar, quando você chega ali no aeroporto, o embarque internacional, tá? Se você tem alguma dúvida de como é que você vai fazer ali o passo a passo para você fazer o seu embarque internacional, eu fiz um vídeo quando eu fui para a Argentina gravando ali o passo a passo e vou deixar o card aqui em cima para depois você lá assistir. Belezinha? Mas quando você vai passar ali pelo embarque internacional, você vai passar ali pelo raio-x e você vai entrar, de fato, ali no embarque internacional. Só que diferente do embarque doméstico, que assim que você passa pelo raio-x, você já vai direto ali para o seu portão de embarque. Quando a gente está falando aqui de um voo internacional, você vai direto ali para um setor de fiscalização, tá? Esse setor, ele é uma fiscalização da imigração brasileira. Ele é ali feito por agentes federais, tá? Da Polícia Federal, e eles vão controlar ali a sua saída do país. Então, eles vão pedir o seu passaporte e vão dar ok para você ser liberado. E aí sim, você vai entrar de fato ali no saguão de embarque internacional e vai procurar o seu portão de embarque. Então, o primeiro contato que você tem pela imigração é com a própria imigração brasileira, tá? Então, quando você está saindo aqui do Brasil, você já passa pela imigração que vai dar ok, que você pode sair do país, belezinha? E aí você vai procurar ali o setor de embarque, você vai procurar o portão de embarque do seu voo, vai ficar lá na frente aguardando. Quando chamarem, eles vão pedir documentos para você embarcar. Então, se você for para um país que precise de visto, ali a própria companhia aérea já vai pedir, tá? O seu passaporte e o seu visto para confirmar. Se precisar de certificado de febre amarela, como por exemplo quando eu fui para a Colômbia, a própria companhia aérea já pede ali no portão de embarque, tá? Então nem deixa você entrar dentro da aeronave. Entrou na aeronave, você vai voar. E como é que acontece quando você chega naquele país? Tem algumas distinções, tá? Você chegou em determinado país. Como é que vai ser a questão da imigração? É nessa situação aí que a maior parte das pessoas tem medo. Porque sair do Brasil, né? Por que não deixariam a gente sair aqui do Brasil, né? O problema é quando a gente chega lá e é isso que causa o nervosinho. E aí, chegando no país, você desembarcou ali naquele país,
você vai para a fila de imigração, como eu falei para você. Todo mundo que sai daquela aeronave vai para essa fila de imigração e você vai ficar lá na fila de imigração. Lá, eles vão te fazer algumas perguntas e vão pedir documentos. Então, você vai precisar de novo apresentar seu passaporte, visto, se for necessário, comprovante certificado de febre amarela, se for necessário, seguro viagem, se for necessário. Vai apresentar tudo isso e eles podem te fazer algumas perguntas. Pode ser que não façam nenhuma pergunta, tá? Mas, normalmente, eles fazem, sim, algumas perguntas e eu vou deixar para vocês escrito até aqui em inglês, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, dá para vocês decorarem, que é isso que eu sempre faço, tá, gente? Então, normalmente, eles fazem as perguntas da seguinte forma: quanto tempo você vai ficar aqui? Qual é o propósito da sua viagem? Se você está vindo a turismo, se você está vindo a trabalho, aonde que você vai ficar? Então, eles fazem essas perguntas bem tradicionais. Podem perguntar também quanto de dinheiro que você está levando. Então, todas essas coisinhas são perguntas bem tradicionais, tá, gente? E às vezes eles nem perguntam nada. Então, eles vão te fazer essas perguntas gerais e é bacana você ter alguma comprovação ali, tá? Então, se eles pedirem aonde você vai ficar hospedado, não só falar o endereço, mas se eles exigirem, você mostra. E qual é o critério ali para você realmente conseguir passar de boa pela imigração? Inclusive, foi levar esses documentos que me salvou na imigração de Portugal, que eu vou contar agora a historinha para vocês. Eu fui para Portugal e eu fui para Portugal fazer um curso, para quem não sabe, além de criadora de conteúdo, eu sou advogada e eu fui para Portugal fazer um curso aí de direito. E aí, eu ia passar 3 semanas lá, mas eu sou uma viajante econômica, só estava levando 1.000 euros e mais cartão de crédito, se fosse alguma coisa necessária. E eu ia passar uma semana em Portugal, depois ia para a Espanha e depois voltaria para Portugal para fazer esse curso. E aí, o que acontece? Quando a gente está viajando sozinho, gente, viajante jovem e sozinho, solteiro, é a cara do imigrante, tá? A cara de quem vai ficar por lá. E a imigração de Portugal, por já estar cheia de brasileiros, eles são bem criteriosos ali na hora de entrar, tá? E aí eu passei pela imigração normal, só que depois me abordaram de novo e me levaram para uma salinha e começaram a fazer todas as mesmas perguntas. O que eu tava fazendo lá? Quanto dinheiro eu tava levando? Quando eu falei só 1.000 euros, ele falou assim, como assim só isso? Aí eu expliquei e tal, que eu era uma viajante econômica, e isso porque eu tava assim, de boa com a questão da língua, né? Tava falando português. E aí ele falou assim, tá, mas não entendi, por que você vai ficar em Portugal, depois vai pra Espanha, depois vai voltar pra Portugal? E aí eu expliquei que eu ia pra lá pra fazer um curso na volta. E aí ele pediu o comprovante do curso, por isso que é legal a gente levar tudo de comprovação que a gente tem. E aí ele me liberou, porque viu que realmente eu tinha um curso, e aí fazia sentido eu ir pra Espanha pra depois voltar pra Portugal. Ele já tava achando estranho que eu voltar pra Portugal e ia querer ficar lá em Portugal, tá? Então, é legal, sim, a gente levar comprovações que gerem vínculo com o Brasil, que demonstrem que a gente tem intenção de voltar para o Brasil e não ficar lá no país. É basicamente isso que a gente precisa demonstrar ali na imigração. E quais documentos, Amanda, você indica, assim, para levar, para passar de boa realmente numa imigração? Eu já vou falar com vocês, mas antes, dá um confere se você já deixou o like nesse vídeo, se você está inscrito no canal. Isso ajuda bastante aqui o canal a crescer. Lembrando que na descrição do vídeo ficam todos os meus cupons de desconto. Utilizando os links, vocês não pagam nada mais por isso e ainda ajudam aqui o canal. E quais são os documentos necessários aí pra gente passar de boa numa imigração? Levar o seguro viagem, tá, gente? Se o país exigir. Como eu falei, mesmo que o país não exija, é legal a gente fechar um seguro viagem, mas se o país exigir, tem que levar aí certificado de febre amarela, passaporte, visto, essas coisas que são documentos obrigatórios. E os extras? Comprovante de onde você vai se hospedar, tá? Eles sempre perguntam onde é que você vai ficar hospedado. Nem sempre eles pedem a comprovação ali, mas eles pedem o endereço, o nome do hotel. Então, leve ali o comprovante de onde você vai ficar hospedado. Se for na casa de alguém, tem que ter uma carta convite. Além disso, também leve ali comprovante de rendimento. Onde é que está o seu dinheiro? Vai levar cartão de crédito, Wise, Nomad, dinheiro espécie. Quando você saca ali o dinheiro espécie, eles te dão um recibinho. Então, leva todas as comprovações ali de renda. Se você está indo fazer um curso, está indo fazer um projeto, alguma coisa assim, leve comprovação também, tá? Então, tudo isso é importante a gente levar para passar ali pela imigração de forma tranquila. Uma coisa a mais também que gera ali o vínculo com o Brasil é você ter um comprovante de que você vai voltar para o Brasil, tá? Então, ter uma passagem de ida e volta é um baita comprovante, mas você não precisa ter uma passagem de volta para o Brasil. Você precisa ter algum comprovante que você vai sair do país. Então, você pode pegar, por exemplo, eu tenho uma passagem do Brasil para a Colômbia e da Colômbia eu vou para o Panamá. Eu tenho que ter essa saída, entendeu? Aí do Panamá eu vou para os Estados Unidos, não tem problema eu continuar. Não precisa dessa passagem de ida
ida e volta, como muita gente fala. Você só precisa ter uma passagem que comprove que você vai sair daquele país. E não precisa ser só de avião, tá? Pode ser trem, ônibus, de qualquer forma. Mas o país quer saber se você não vai ficar lá, dar de louco e ficar lá, vai ficando no país e vai ficar ilegal. Então é isso que você precisa comprovar. Você precisa comprovar que você tem vínculo com o Brasil ou que você vai ficar viajando, que você tá de boa. Principalmente se você for solteiro, jovem e estiver sozinho. Gente, é a cara do imigrante mesmo, tá? Então, o que você tiver de forma de comprovar, é bacana você levar. O procedimento é bem simples, tá, gente? Não precisa ficar nervoso, é só você seguir as regras. Eles só querem ver ali quem tá descumprindo as regras e querem pegar, entre aspas, essas pessoas. Se você tá seguindo as regras, tá levando todos os documentos, não precisa se preocupar. Uma coisa que eu sempre falo, e aí pra mim é a dica essencial, não responda nada que não lhe foi perguntado. Então, se não te perguntarem, não precisa ficar nervoso, sair falando, não. Respostas diretas, perguntas diretas, respostas diretas. Ah, o que você veio fazer aqui? Turismo. Quantos dias você vai ficar? 7 dias. Então, respostas diretas, tá? Se eles não pedirem documento, não apresente. Espera eles pedirem e vai soltando assim as informações. Porque quanto mais você solta coisa, mais eles podem ficar ali, acharem estranho e te fazerem mais perguntas. Então, só responda o que foi perguntado, só entregue documento do que foi pedido. Se você tá com seus documentos certinhos, não precisa ficar nervoso. Amandinha, mas e se o meu voo tem conexão? Onde eu passo na imigração? Passo ali na conexão e também no destino final? Esse é tema para o nosso vídeo seguinte aqui do canal. Então, se você quer saber sobre isso, ativa aqui o sininho para você não perder quando ele entrar no ar, porque eu vou falar sobre isso. Tem algumas regrinhas específicas. Na Europa tem uma regrinha específica diferente que a gente precisa se ligar. Então, o próximo vídeo do canal vai ser só sobre isso, pra gente não se alongar muito aqui. E agora eu vou deixar vocês aqui com 2 vídeos do canal, o melhor buscador de passagem aérea, o Google Flights, para você conseguir passagem aérea barata. E vou deixar aqui também, meu voo atrasou, perdi minha conexão. E agora? O que eu vou fazer? É isso, gente. Beijo grande, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude aí vocês a fazerem a sua primeira viagem internacional. Se tem tempo aí que você não faz uma viagem internacional e tá meio inseguro, espero que tenha esclarecido aí que é a imigração e trazido algumas situações ali que você pode passar. Mas pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá, gente? Só levar os documentos e sucesso! Beijo, até o próximo vídeo do canal!